Capítulo 8. De pecador a santo. A obra do Espírito na vida de um pecador. Acredito que cada indivíduo que passa pela maravilhosa experiência de receber Jesus considere seu próprio testemunho como sendo único e que sinta a necessidade de compartilhar tal experiência com outras pessoas, de modo que elas também possam experimentar a indescritível alegria que toma conta de nós. Em seu livro Bom Dia Espírito Santo, você compartilhou sua história. Por favor, tenha a gentileza de ouvir enquanto divido a minha história, ou melhor dizendo, nossa história, porque 3 pessoas receberam Jesus como resultado da sua influência. Esse era o parágrafo inicial de uma carta que recebi no fim de 1992, de um professor associado da Universidade da Flórida. A história dele dava uma visão fascinante da obra convencedora do Espírito Santo. História essa que irei compartilhar daqui a pouco. Mesmo antes de chegarmos ao Senhor, é o Espírito Santo que primeiro nos atrai para perto dele, pois a Bíblia diz: quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Lembre-se, o Espírito Santo estava com você mesmo antes da salvação, pois foi ele quem veio convencer você de seu pecado e fazer do Senhor Jesus uma realidade em sua vida. Depois de você confiar em Cristo, então o Espírito Santo habitou. É por isso que o Senhor declarou: o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. João 14:17. Também declarou o Senhor: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6:44. Ele continuou e declarou: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. João 12:32. E como é que isso acontece? Através da obra e do poder do Espírito Santo. Depois de receber centenas de cartas de pessoas que haviam entregado o coração para o Senhor, estou convencido de que o Espírito Santo é criativo, inventivo e imaginativo no modo com que ele atrai homens e mulheres para o Salvador. Seja em uma cruzada, seja no nosso programa na televisão ou mesmo pela leitura de um dos meus livros. Ele nunca se diminui nem limita as formas com que lida com os homens. Pelo contrário, ele lida com cada pessoa de forma sensível e individual, gentilmente atraindo e direcionando homens e mulheres para o Senhor Jesus. Um dos exemplos que me vem à mente aconteceu há pouco em uma cruzada de milagres. Perto do término dos serviços, um homem hindu subiu no palco e começou a contar como ele havia vindo para o encontro. Ele tinha visto uma multidão se reunindo na cidade em que ele vivia, e conforme ele passava perto, algo pareceu atrair a atenção dele em direção à multidão. Ele não sabia que era alguém, não algo. Ele circundou a multidão muitas vezes antes de se aproximar. Quando chegou mais perto, encontrou aquilo que buscava havia mais de 2 anos, o Senhor Jesus. Diante de mim, no palco, ele disse, com lágrimas de alegria: nesta noite eu encontrei aquilo que tanto desejava. Tenho procurado por Jesus durante muito tempo, e hoje eu o encontrei. Apesar de o Espírito Santo agir sempre de forma peculiar e através de diferentes circunstâncias em cada indivíduo, as Escrituras declaram que há 4 meios específicos através dos quais o Espírito Santo se move na direção do coração de uma pessoa incrédula. 1. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. Antes de o Senhor Jesus retornar ao Pai, ele disse: quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. João 16:8-9. Foi o que aconteceu com o professor que reservou um tempo para me escrever dividindo sua história.
Na carta, ele falou sobre uma série de eventos inexplicáveis que haviam acontecido em sua vida, incluindo o desaparecimento mágico de um bloqueio em uma aorta poucas horas antes de uma cirurgia. Toda vez que algo do tipo acontecia, a esposa dele, que muito frequentava a igreja, dava o crédito a Deus. Isso o enfurecia, afinal, ele era um homem muito escolado e lógico. Ninguém conseguia me enganar a ponto de me fazer acreditar em uma bobeira dessas, ele disse. A carta prosseguia dizendo: minha mulher ficava me falando sobre os ensinamentos maravilhosos que ela experimentava e quão mais ela amava Jesus por tudo que estava aprendendo. Minha experiência religiosa consistia apenas em uma vaga memória de uma missa de apenas 1 hora e também de comer rosquinhas e salmão com os meus amigos judeus em uma manhã de domingo em que minha esposa foi para a igreja. Um dia, ela chegou em casa com o livro Bom Dia Espírito Santo. Como eu havia acabado de ler um romance e ela estava dormindo, resolvi experimentar um pouco da ficção de Benihim, para variar um pouco. Imaginei que ao ler o livro poderia encontrar alguns bons argumentos para usar contra minha esposa. Zaz, o que posso dizer? Quando terminei de ler Bom Dia Espírito Santo, eu percebi quão raso eu estava sendo e notei o modo terrível que eu ridicularizava Deus, Jesus e sim, até mesmo o Espírito Santo. Eu jamais pude perceber que grande pecador eu estava sendo. Enquanto minha esposa continuou dormindo, fui até o quarto de hóspedes e chorei durante horas, pedindo que Jesus me perdoasse. Então senti a maior alegria da minha vida ao entregar minha vida para Jesus Cristo. Na manhã seguinte, deixei o livro na loja de um amigo e sugeri que ele lesse, devido ao passado comum em Israel. Quando encontrei meu amigo um dia depois, ele disse: acho que quero conhecer esse Benihim, já que nós dois viemos da mesma região em Israel. A carta continuava: naquele domingo em que você convidou todos que desejassem aceitar Jesus a dar um passo adiante, meu amigo, a esposa dele e eu praticamente corremos em direção à frente da igreja. Naquele dia, nós 3 recebemos Jesus aos olhos do público. Obrigado por compartilhar o seu amigo, o Espírito Santo, conosco. A eternidade seria impossível sem ele. O Senhor disse que o primeiro pecado que o Espírito Santo condenaria no mundo era a descrença em sua existência. Como o Dr. Lewis Perry Schaeffer, fundador do Seminário Teológico de Dallas, corretamente observava: a iluminação não vem dos pecados. Se viesse dos pecados individuais, eles não conseguiriam alcançar mais do que a intensificação do remorso e da vergonha, sem prover cura alguma. A iluminação do Espírito Santo diz respeito a um único pecado, que é o pecado de não receber a Cristo e a sua salvação. A resposta do povo para o primeiro sermão de Pedro é a mesma resposta daqueles que são condenados pelo Espírito Santo. Seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Atos dos Apóstolos 2,37. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Atos dos Apóstolos 2, 38 e 39. 2. O Espírito Santo convence o mundo da justiça de Cristo. Como foi que você percebeu que, por mais justo que fosse, você jamais seria justo bastante aos olhos de Deus? Que aqueles 99% justo não eram suficientes.
Ora, isso aconteceu porque o Espírito Santo que convenceu você mostrou que apenas através da retidão do Senhor é que você poderia ser justificado, pois o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo iria convencer a partir da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. João 16:10. Foi o Espírito Santo que convenceu você do fato de que sua retidão não era suficiente para ganhar a aprovação do Pai, mas que a retidão de Cristo era. E foi o Espírito Santo que convenceu você a acreditar naquilo que fez Cristo na cruz para merecer o favor do Pai. Que você precisava da poderosa justiça de Cristo porque você não tinha em si o suficiente. Pedro compreendeu essa verdade gloriosa no dia do Pentecoste, quando disse que Cristo, sendo exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Atos dos Apóstolos 2:33. Pedro sabia que era por causa da obra do Espírito Santo que naquele dia muitos foram convencidos ao ouvir o Evangelho, não somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. 1 Tessalonicenses 1:5. As Escrituras são absolutamente claras quanto à retidão de Cristo. 2 Coríntios 5:21 declara: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. 3. O Espírito Santo convence o mundo do julgamento. As pessoas precisam entender as consequências de seus atos. Elas precisam saber que há uma punição eterna esperando aqueles que voltam as costas para Cristo. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo nos convenceria do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. João 16:11. Colossenses 2:13-14 diz: Quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Colossenses 2:13-14. Por causa disso, o versículo 15 diz: Tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O homem por si só jamais será convencido de que necessita de julgamento. É apenas o Espírito Santo que consegue produzir tal consciência, e quando ele o faz, uma gloriosa transformação acontece. A transformação de Smidgee. Ao descer os degraus dos fundos do palco depois da cruzada de Cincinnati, reparei que um de meus associados, David Pankhurst, esperava por mim, acompanhado de um homem e uma mulher. Esta é Smidgee, disse David. Você poderia orar por ela, Pastor Benny? Andando devagar em direção ao carro que me esperava, toquei levemente na testa dela. Toque-a, Senhor. Visite a vida dela com todo o seu poder e sua glória. Abençoe seu marido também. Eles se desmancharam até o chão e ali ficaram, deliciando-se na glória de Deus. Vários meses depois, eu os encontrei de novo em uma cruzada, quando ela me contou uma história incrível. Eu nasci em uma família judaica e fui criada como judia reformada. Apesar de não frequentarmos tanto a sinagoga quanto os judeus ortodoxos, nós sempre observávamos os dias santos. A educação e o materialismo eram bastante valorizados em casa. Movida pelo desejo de ter sucesso na vida, decidi ser advogada. Como advogada bem-sucedida em Nova York, eu desfrutava de todo o estilo de vida material que aquela vida proporcionava. Meu marido, que não era judeu, trabalhava como empreiteiro e atendia principalmente ao primeiro escalão da sociedade. De forma resumida, eu estava contente pelo modo com que as coisas se desenrolavam na minha vida. Eu amava meu marido, nosso casamento era ótimo e no trabalho eu estava indo muito bem.
na escalada rumo ao topo profissional. Eu sempre dizia para o meu marido: sou judia porque recebi de herança, mas por dentro eu não tinha o menor senso de Deus. O tipo de segurança que vem de um ser superior, e isso me perturbava. Comecei a explorar diversos caminhos procurando por satisfação. Acabei seguindo a filosofia hindu e algumas religiões orientais. Tornei-me guru, que no meio hindu significa que as pessoas buscavam meus conselhos em troca de 100 a 150 dólares por hora. Comecei a me envolver com canalização, aquilo que algumas das celebridades de Hollywood andam falando, e com meditação transcendental. Na verdade, trabalhei lado a lado com Maharishi Mahesh Yogi. Tive um dos mais avançados treinamentos. Eu conseguia até levitar. Meditava 2 vezes por dia, 1h30 pela manhã e 1h30 pela noite. A meditação transcendental supostamente traz paz e conforto para a vida. Eu era tão vazio por dentro e continuava procurando algo que fosse verdadeiramente satisfatório. Minha busca por um poder maior não me levava a lugar algum. Foi mais ou menos por aí que me lembro de estar na casa de uma amiga que estava me falando algo sobre o cristianismo. Lembro-me de pensar: acho que vou entregar meu coração ao Senhor. Vai ser legal. Mas não passou disso. Eu ainda estava buscando por algo que me desse satisfação, ainda que essa busca só me levasse a mais um caminho sem fim. Algum tempo depois, meu marido e eu recebemos uma ligação de um homem que havíamos conhecido por acaso. Ele estava atravessando uma crise e se encontrava em grandes apuros. Como parecia ser uma situação desesperadora, decidimos ajudar e passar algumas horas com ele. Quando chegamos, tentamos consolar e dar algum incentivo. Conversamos por algum tempo e, por fim, fomos parar na cozinha. Enquanto conversávamos, algo chamou minha atenção em outro quarto do apartamento. Eu comecei a ouvir uma música muito diferente de tudo que eu já tinha ouvido. Então me virei para ver de onde o som estava vindo. Depois comecei a ouvir um homem falando. A música e o homem faziam eu me sentir estranha. Quase como se alguém pegasse meu coração, colocasse a mão dentro dele e fisicamente me conduzisse da cozinha até a sala. Lá eu vi um homem na tela da televisão. Eu não entendia sobre o que ele falava. Não tenho certeza, nem mesmo hoje. Sentei-me no sofá com os olhos transfixados na tela. Conforme assistia, comecei a sentir como se algo estivesse estilhaçando meu coração em 1000 pedaços. Apesar de ser uma pessoa bastante reservada, comecei a chorar. Eu não sabia dizer o que havia de errado, mas também não conseguia parar de chorar. Lá estava eu, no apartamento de um desconhecido, caindo em pranto por nenhum motivo aparente. Através das lágrimas, tentei racionalizar e compreender o que estava acontecendo. Afinal, eu sempre fui uma mulher de boa educação. Eu deveria ser capaz de descobrir. Sem nenhum sucesso, acabei por concluir que o homem da televisão estaria me lembrando de minha mãe, que havia falecido quando eu ainda era jovem. Sim, havia algumas similaridades. Tinha de ser a resposta. Então me recompus e me preparei para sair do aposento. Prestes a nos despedir, nosso anfitrião se virou e apanhou uma fita de vídeo. Ele a entregou para mim e disse: "Pode levar, assista quando tiver um tempo." Na semana seguinte, minha agenda foi bastante complicada, incluindo longas sessões na corte. Quando finalmente tive um tempinho longe do trabalho, fui para casa a fim de relaxar. Ao sentar no sofá da sala, reparei na fita de vídeo que o homem tinha emprestado. Curiosa e sozinha em casa, liguei o aparelho de vídeo e me sentei. Lá estavam o homem e a música novamente, e também a sensação estranha. Eu estava sentada com o coração partido em pedaços. Caí de joelhos, chorando incontrolavelmente. Eu estava totalmente sozinha e completamente alquebrada.
De repente, me vi jogada no chão, pedindo que Deus me perdoasse pelas coisas que eu nem sequer lembrava. Voltei bastante no tempo, até quando eu era apenas uma garotinha. Por 2 horas e meia eu fiquei no chão soluçando e orando. Durante todo esse tempo, o homem no vídeo, que agora sei era o pastor Benihim, continuou falando. Depois de 2 horas e meia, consegui parar de chorar. E eu me sentia totalmente diferente, como se um fardo grande e pesado tivesse sido removido. Naquele dia, eu realmente nasci de novo, absolutamente sozinha em minha sala, com um vídeo do pastor Benihim na televisão. Mas eu já não me sentia mais sozinha. Agora, Jesus estava comigo e de algum jeito eu sabia que ele jamais iria me deixar. 4. O Espírito Santo dá testemunho sobre Jesus. Você tenta falar sobre o Senhor para alguém de novo e de novo. Então, um dia, a pessoa exclama: "Oh, finalmente entendo o que você estava dizendo. Essa compreensão é obra do Espírito Santo." Pouco antes de Cristo ir à cruz, ele disse a seus discípulos: "Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito." João 15, 26. Paulo escreveu para os Coríntios dizendo que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. Muito acontece de o Espírito Santo usar a palavra de Deus escrita, para convencer uma pessoa. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. O Espírito Santo usa a palavra de Deus porque o Espírito Santo inspirou a palavra de Deus, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Trata-se da palavra dele. Aqui vai um aviso. Não devemos jamais esquecer que as Escrituras nos avisam a respeito dos perigos de resistir aos poderes do Espírito Santo. Disse o Senhor: "Meu espírito não contenderá com ele para sempre." Gênesis 6:3. A rejeição constante pode nos tornar tão endurecido à súplica a ponto de nunca mais ouvirmos a voz dele. Eis aqui outro aviso. Se o Espírito Santo está chamando você para que divida o Evangelho com alguém, sempre obedeça à orientação dele, pois ele diz: "Eu o ouvi no tempo favorável, socorri no dia da salvação." Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2. O autor do livro dos Provérbios coloca da seguinte forma: quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Provérbios 29:1. Querido amigo, por favor, não se arrisque. Hoje, o Espírito de Deus está na terra para convencer os corações do pecado e para preparar o caminho através do qual recebemos Cristo. João 16, do 7 ao 11. Como experimentamos o novo nascimento? Disse o Senhor Jesus: "Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna." João 3,16. Como pastor, muito me perguntam: "Pastor Beni, como posso saber se nasci de novo?" Minha resposta é tão simples quanto João 5,24. Eu lhes asseguro: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 5,24. Tento ajudar a pessoa que não tem segurança a compreender que é o Senhor Jesus que fala as palavras dessa passagem. E então faço a seguinte pergunta: você ouviu as palavras dele e confiou nele? Isto é, você confia em Cristo como seu Salvador pessoal?
Depois de explicar o Evangelho, pergunto se a pessoa confia em Cristo. Se ela não confia em Cristo como Salvador, então convido a pessoa para experimentar, ajudando a compreender toda a importância das palavras do Salvador em João 5,24, onde Cristo garante a vida eterna, não haver condenação, passagem da morte para a vida. Todas as dúvidas sussurradas pelo maligno devem ser imediatamente removidas através do poderoso nome do Senhor Jesus. Querido amigo, se você não tem certeza da sua salvação, por que não acabar com a dúvida e confiar em Cristo agora? A obra do Espírito Santo na vida do fiel. Como iremos descobrir nos próximos 2 capítulos, o Espírito Santo opera em nossa vida de diferentes maneiras. No momento da conversão, no entanto, há 2 coisas importantes que ele realiza. 1. O Espírito Santo regenera. Ao confiar no Senhor Jesus Cristo através da fé e ao nos arrependermos dos pecados, algo maravilhoso acontece. Somos regenerados, nascidos de novo. O Senhor Jesus disse a Nicodemos: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. João 3,6. Tito 3,5 diz que é não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Por conta própria, seria absolutamente impossível encontrar soluções para nossos dilemas. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. O Espírito Santo torna a conversão possível, já que ele prepara os corações para receberem o Senhor. Contudo, aos que o recebem, aos que creram em seu nome, deu-lhes direito de se tornarem filhos de Deus. João 1,12. E Pedro declara que não ficamos mais presos pelos hábitos da carne. Em vez disso, nos tornamos participantes da natureza divina. 2 Pedro 1,4. R.A. Torre disse: às vezes me pergunto, você acredita na conversão imediata? Pois eu acredito em algo ainda mais maravilhoso que a conversão repentina. Acredito na regeneração instantânea. A conversão é algo meramente exterior, é a virada na vida. A regeneração alcança as profundezas da alma interior e transforma pensamentos, sentimentos, a vontade e todo o mais do homem interior. 2. O Espírito Santo liberta. Por causa do pecado de Adão, todos nascemos com uma natureza pecadora e sob uma sentença de morte, absolutamente incapazes de fazermos algo por conta própria. Na cruz, Cristo pagou o preço por nossos pecados. Quando o aceitamos na fé, essa sentença de morte é suspensa para sempre. Nós somos libertados. Paulo disse para a igreja em Roma: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 1, 4. Nós podemos escolher entre a morte e a vida, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Romanos 8,13. No livro O Espírito Santo, Billy Graham diz: o processo do novo nascimento, do ponto de vista divino, não é complicado. O Espírito de Deus, tomando da palavra de Deus, faz um filho de Deus. Nós nascemos de novo pela atuação do Espírito Santo, que por sua vez usa a palavra de Deus, divinamente inspirada. O Espírito de Deus dá vida às pessoas. A partir do momento em que nascemos de novo, o Espírito passa a morar em nós para toda a vida,
recebemos vida eterna. Assim como o Espírito do Senhor estava com vocês para convencê-los e ao resto do mundo do pecado antes da conversão, João 14,17, ele também estará em vocês, verso 17, depois de vocês confiarem em Cristo. 7 coisas que acontecem quando o Espírito Santo transforma. O poder transformador do Espírito Santo vai além de qualquer medida. Os benefícios de sua graça excedem qualquer habilidade para descrever. Mas eis aqui o que se pode esperar quando o Espírito Santo se torna parte da sua caminhada diária. Primeiro, ele irá transformar seu deserto em um lugar frutífero. Adoro visitar a Terra Santa, afinal, ela é tanto meu antigo lar quanto será minha futura morada no fim dos tempos. Quando acompanho algumas pessoas até lá, ela se surpreende ao notar quão desolada e estéril é a terra ali. Pode ser difícil imaginar como alguém sequer vive ali, quanto mais pensar que poderiam brigar por aquela terra. As Escrituras dizem exatamente a verdade quando se referem à Terra Santa como um deserto, um descampado ermo. Porém, por mais desolada que seja aquela terra, declara Isaías, o deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa. Isaías 35:1. Por ter crescido em Israel, pude ver tudo isso acontecendo à minha volta. Mas mesmo o tempo das primícias de hoje não se compara ao tempo futuro de tamanha abundância. Isaías também nos diz que até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto e o deserto se transforme em campo fértil e o campo fértil pareça uma floresta. Isaías 32:15. A ideia de viver em um deserto não é agradável, é um lugar infértil, um lugar de cobras, escorpiões e de morte. Mas o Espírito Santo pode transformar a paisagem em um jardim, um lugar de beleza e abundância. Como cristãos, quando fazemos uma colheita, exaltamos e louvamos ao Senhor. O Mestre disse: Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. João 15:8. É o Espírito Santo que enriquece nosso solo e envia chuva para preparar o banquete de ação de graças. É Ele que torna a colheita possível. E os frutos não são seus, são frutos dele. É por isso que as Escrituras nos chamam frutos do Espírito. Quando estendemos os cestos, ele os preenche até transbordarem. Talvez você esteja pensando, mas eu não vivo no deserto, meu jardim já está plantado. Isso não é problema algum para Deus. Ele diz que seu pomar será abençoado até que seu campo fértil pareça uma floresta. Isaías 32:15. Segundo, ele fará com que você caminhe com Deus. É impossível caminhar com o Senhor sem que o Espírito Santo nos ajude e assim permita que façamos. O Senhor disse, através do profeta Ezequiel: Porei o meu Espírito em vocês e o levarei à origem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Ezequiel 36:27. Um cristão novo pode olhar para as leis de Deus e dizer: não há como observar todas essas regras e orientações, e ele estará certo. Como disse Howard Hendricks, a vida cristã não é difícil, é impossível. Por conta própria, você irá falhar, pois é o Espírito Santo que permitirá a você caminhar segundo as regras de Deus, e também é Ele que permite obedecer aos decretos divinos. Mas ainda é Ele que irá fazer com que você obedeça à vontade divina. Há muitos anos eu também descobri que era o poder do Espírito Santo que nos permite viver a vida cristã. Não fosse por esse poder, eu não estaria onde estou hoje enquanto cristão. Ele tem sido meu poder, minha fortaleza e minha segurança. Lembre-se, sem o Espírito Santo jamais poderemos caminhar com Deus. Deus diz que é o Espírito Santo que permitirá que andemos sem precisarmos cair. E também é o poder do Espírito Santo que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante de sua glória sem mácula e com grande alegria. Querido amigo, o Dr. Bill Bright, presidente da Campus Crusade for Christ Internacional, diz:
Quando estamos cheios do Espírito Santo, estamos cheios de Jesus Cristo. Deixamos de pensar em Cristo como sendo alguém que nos ajuda a realizar uma tarefa cristã. Em vez disso, Jesus Cristo é quem realiza a obra através de nós. Terceiro, você irá conhecer a presença de Deus. Uma das passagens mais consoladoras das Escrituras é Ezequiel 39:29, quando o amoroso Pai Celestial diz: Não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel. Ezequiel 39:29. Eu não saberia dizer o quanto essa passagem significou para mim ao longo de todos esses anos, especialmente nos momentos em que Deus parecia distante e quando minhas orações soavam um pouco mais que ruídos vazios. O Espírito Santo faz com que a presença do Pai se torne realidade em nossa vida e, como resultado, sentimos a proximidade dele. Posso dizer, devido a experiências pessoais, que o Espírito Santo deseja ser bastante íntimo de você. Tudo o que você tem a fazer é sussurrar o nome de Jesus e ele estará com você. Sua vida de oração irá mudar radicalmente quando você sentir a proximidade dele. Quando eu precisava experimentar a proximidade do meu Pai Celestial, eu costumava ir até meu quarto e dizer: Espírito Santo, me ajude a orar. E como ele respondia! Em vez de lutar com repetições vazias e orações mortas durante 10 minutos, eu comungava com o Senhor através do Espírito Santo por horas e horas. Hoje faço questão de esvaziar minha agenda para passar algum tempo em companhia do Senhor todas as manhãs. Ligo um toca-fitas com músicas de louvor e começo a ler a palavra e a conversar com Deus, com a mesma naturalidade com que converso com qualquer outra pessoa. Então começo a sentir algo que só consigo descrever como a quentura da presença de Deus em meu coração. Eu peço, Espírito Santo, me ajude. Não consigo orar, mas você consegue. Ajude-me e ele sempre responde. Comece hoje. Faça algum esforço para passar algum tempo na presença do Senhor. Quarto, você irá compreender a palavra de Deus. Um dos benefícios mais animadores da vida com o Espírito Santo é que ele torna possível compreender a palavra. Deus diz: Eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Provérbios 1:23. Se você quer que a Bíblia se torne viva, convide o Espírito Santo para ler com você. Ele pode tornar as mais obscuras e veladas passagens claras como água. O mesmo Espírito Santo que repousou no Senhor Jesus habita em você, se você confia nele, e o Espírito do Senhor ainda consegue produzir os mesmos resultados. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Isaías 11:2. Ter contato com as Escrituras apenas não é o suficiente. O Espírito Santo precisa ter certeza de que a palavra de Deus permanece. 1 João 2,14. Quinto, você será uma nova pessoa. As pessoas gastam milhões de dólares para transformar o corpo. Elas tentam dietas exóticas, fazem incursões por spas de luxo e gastam horas sob a lâmina de um cirurgião plástico. Tudo isso com a esperança de refazer a imagem através de procedimentos superficiais. Depois de serem aspiradas, levantadas, preenchidas, reduzidas, aumentadas, polidas e costuradas, o que é que tem? Além de uma despesa médica elevada, não mais do que os mesmos espíritos sedentos que tinham antes, ainda desesperados e necessitados do Espírito Santo. A transformação produzida pelo Espírito de Deus, no entanto, não é cosmética. Ele muda de dentro para fora. É uma transformação total. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5:17. É através do Espírito do Senhor que se torna possível revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Efésios 4:24. Tudo em você se torna fresco quando Deus assume o controle.
Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, declara o Senhor na palavra. Ezequiel 36, 26. Foi por causa do Espírito Santo que Samuel pôde dizer a Saul que o Espírito Santo viria sobre ele e que ele seria transformado em um novo homem. 1 Samuel 10, 6. O mesmo ainda é verdadeiro hoje. O Espírito Santo, como um cavalheiro, está esperando para transformar você, para libertar você, para preencher você e para permitir que você alcance o destino final em Cristo. Prepare-se para a grande transformação. Sexto, ele trará descanso. O Espírito do Senhor não leva você a ficar confuso nem estressado. Em vez disso, ele o conduz por um caminho em que tudo é calmo e tranquilo. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Isaías 30:15. Eu jamais tive notícias de o Espírito Santo ter causado um ataque cardíaco ou alguma tristeza. Ele é o Deus da beleza e do descanso, sempre. Isaías descreve o descanso que o Espírito Santo dá à nação de Israel depois de conduzir o povo para fora do Egito e através do deserto em direção à terra prometida, escrevendo: Como o gado que desce a planície, foi-lhes dado descanso pelo Espírito do Senhor. Foi assim que guiaste o teu povo para fazer para ti um nome glorioso. Isaías 63:14. Por que o gado gosta de descer até a planície? Porque é lá que os rios correm e onde está o pasto. É lá que o gado encontra paz e descanso. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar. E me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor. Salmos 23, do 1 ao 3. Muitas pessoas reclamam do excesso de estresse na vida, mas a chave para o alívio não está em uma receita médica, em um cruzeiro ou em aprender a dizer não. Essa chave é o Espírito Santo. Sétimo, ele trará excelência para a sua vida. O Espírito do Senhor não é um artesão barato nem uma manufatura vagabunda. Ele prima pela qualidade e pela perfeição. No Antigo Testamento, Daniel sobrepujava a estes presidentes e aos sátrapas, porque ele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre o reino todo. Daniel 6:3. A medida de comparação não estava na habilidade dele como guerreiro, nem em suas riquezas. O fator decisivo foi o espírito excelente que havia em seu coração. A palavra excelente literalmente significa preeminente ou insuperável. O rei da Babilônia notou a atitude de Daniel e desejou dar a ele uma promoção. Homens e mulheres que desejam um salário mais alto ou que desejam chegar a um cargo mais elevado dentro da empresa, muitas vezes acabam decepcionados quando são preteridos. Decisões corporativas nem sempre são tomadas com base no histórico educacional ou no tempo de serviço. Em vez disso, muitas pessoas acabam subindo ou descendo por mérito apenas do desempenho. Você se lembra do que aconteceu na vida de José? O faraó reconheceu o Espírito Santo na vida dele e ele foi feito primeiro-ministro. Gênesis 41:38. Todos os dias precisamos permitir que o Espírito do Senhor traga qualidade e distinção à nossa jornada cristã. O Espírito Santo é uma força transformadora. Se ele consegue transformar um deserto em um jardim e transformar o mais vil dos pecadores de escravo do pecado em filho de Deus, pense no que ele tem preparado para você.